Eu tinha uma amiga que sempre andava com calça de moletom e uma blusa, assim, bem largada. Ela tinha uma postura mais masculina de ser, no jeito de se portar, no jeito de falar, no jeito de agir. Só que era muito engraçado, porque quando você acabava conhecendo ela, você via que ela não era nada daquilo. A essência dela era super delicada, era super feminina. Só que a imagem que ela passava para as pessoas era de que ela era uma pessoa mais durona, mais masculina mesmo, difícil de acessar. E até então eu pensava que isso era um estilo dela, que ela não se incomodava por ser assim. Até que um dia ela me perguntou qual era a impressão que eu tinha dela, o que ela me passava, qual era a imagem que ela passava. E ela falou que tinha esse sonho de ser mais feminina. Aí eu fui sincera com ela, eu falei, você é uma menina super doce, você é uma menina super delicada, super sensível. Só que a primeira imagem que as pessoas têm de você, a primeira imagem que eu tive de você, é que você é uma pessoa mais durona, que você é uma pessoa que não se abre tanto assim. Ou seja, você tem uma imagem que não condiz com a sua essência. Você não tá passando aquilo que você quer passar e quem você é internamente. Quando eu questionei ela e perguntei por que ela não fazia algo pra mudar aquilo, afinal era algo que incomodava realmente ela me falou algo mais ou menos assim. Sabe o que é? É que não tem jeito. Eu sou uma pessoa masculina mesmo, eu sempre fui assim, e eu acho que não tem como mudar, porque eu me acostumei a ser desse jeito. Eu não vejo saída pra isso. Depois que ela me falou isso, eu disse isso que eu vou falar pra vocês agora. Primeira coisa, para de dizer que isso é o que você é e que nada pode ser feito pra mudar. Que as coisas são como são e que não tem nada a ser feito. Se o seu jeito de ser não te agrada, você pode mudar. Isso é o que eu mais falo aqui no canal, que você pode mudar. E se eu não acreditasse na transformação das pessoas, eu não estudaria psicologia. No caso dessa minha amiga, aquele jeito durona de ser, mais masculinizada, não era ela. Aquele jeito era apenas o que ela teve que se tornar porque ela foi condicionada a acreditar que ela precisava ser daquele jeito. Provavelmente porque ela precisava se proteger de alguma forma. Ela me contou depois, né, que ela achava que as pessoas iam passar por cima dela. Então ela tinha essa capa, né, de uma pessoa mais durona, essa armadura. E se você tá assistindo esse vídeo agora, talvez você também tenha dificuldade de se conectar com o seu lado mais feminino. Assim como essa minha amiga. E isso pode estar te deixando triste, com a autoconfiança abalada, você pode não se sentir capaz, não se sentir sedutora, poderosa. E o pior, talvez você ache que não tem como mudar isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é que não importa em qual momento você tá na sua vida, não importa como você é, você sempre tem a opção de mudar. Você tem esse poder de ativar esse seu lado feminino porque isso tá ao seu dispor. Talvez você não tenha encontrado as ferramentas para fazer essa mudança, mas elas existem. Porque, gente, existe um motivo pelo qual as mulheres que você acha que são lindas, incríveis, sedutoras, poderosas, são desse jeito. Existe um padrão de comportamento que elas fazem e que você pode aprender a repetir. Você pode aprender a imitar. E o que eu vou falar nesse vídeo é como você pode fazer isso, quais atividades você tem que fazer para que você alcance esse objetivo. Porque talvez ninguém nunca tenha te falado. A primeira coisa que você tem que entender é que essa habilidade, como qualquer outra, pode ser trabalhada. Ela já tá em você só precisa aflorar esse seu lado. É como se esse seu lado tivesse em você, mas tivesse adormecido. Você precisa acordar esse lado que existe dentro de você para que as coisas possam surgir na sua vida. Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre arquétipos, sobre energia feminina, como ativar arquétipo, como ser mais feminina. E vocês têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Então, como existem muitas informações espalhadas, informações às vezes inverídicas na internet, eu achei que era meu dever vir aqui falar sobre isso de uma fonte confiável, de uma pessoa que estuda psicologia a fundo e passar para vocês quais são as melhores dicas. Porque essa questão, talvez as coisas que você esteja ouvindo não estão fazendo você despertar esse seu lado feminino. Talvez você não saiba os segredos que eu vou te falar agora. Porque acredite, ativar o nosso lado feminino é muito mais do que uma ideia, uma simbologia, algo que fica aqui pairando na nossa mente. Ativar o nosso lado feminino é um estilo de ser, um estilo de viver, de se comportar, de enxergar a vida. E se você não consegue se moldar a isso, dificilmente você vai conseguir atingir as coisas que você quer atingir, da forma como você quer atingir. Você precisa estar no seu pleno potencial feminino para que as coisas possam vir até você, para que você libere essa energia e receba o fluxo das coisas que estão por vir. E não me entendam mal, eu não tô falando aqui que você tem que ser desse jeito, daquele jeito, que você não tem que ser masculina, você pode ser do jeito que você quiser. Não é sobre isso, é sobre você se sentir bem sendo quem você é. Mas se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer mais informações a respeito de como ser essa pessoa mais feminina. Isso é um direito seu. A minha amiga não se sentia bem
em ser de uma forma mais masculina, mas era o único jeito que ela sabia. Existe uma grande discussão a respeito de arquétipos, essa coisa de energia feminina, masculina. As pessoas se questionam se esses conceitos são realmente palpáveis ou são só uma construção social, alguma coisa que foi construída culturalmente. Aí entra uma série de discussões, inclusive biológicas, a respeito desse tema, mas a gente não vai entrar nessas questões, que fique bem claro. A gente vai falar aqui do simbolismo associado à energia feminina e como você pode ativar esse seu lado feminino na sua vida de uma forma prática. Porque mesmo não sendo um assunto estritamente científico, isso não quer dizer que não funcione, não quer dizer que não tenha sentido. Bem pelo contrário, porque os símbolos impactam muito a nossa forma de ver o mundo e de estar no mundo. A gente é constituído a partir dessas representações simbólicas que são trazidas pra gente. Bom, uma coisa que é importante a gente entender é que quando a gente fala em energia feminina e energia masculina, a gente não tá falando necessariamente de homem e de mulher. A gente tá falando de energia, o que aquela pessoa passa, qual é a vibe daquela pessoa. Tanto que existem homens ditos mais femininos e mulheres ditas mais masculinas, porque é uma energia, não é associado a ser homem ou ser mulher. E o que é a energia feminina? A energia feminina tem a ver com o sentir, com o fluir, com se conectar, com ser suave. Ela tá ligada à expressão emocional, a nutrir, a empatia, a vulnerabilidade, a gentileza, aos detalhes, a atenção aos detalhes, confiança e por aí vai. Enquanto a energia masculina é a energia da ação, do fazer, do ser ativo, da conquista, da guerra, muitas vezes. É aquela energia do planejamento lógico, racional. Se a gente fosse resumir bem, a energia feminina estaria ligado ao ser, ao sentir, e a energia masculina ao fazer, ao praticar, a ação, ao pensamento racional, etc. Existe um símbolo taoísta que representa muito bem essa ideia. Talvez você já tenha visto ele em algum lugar, porque ele é bem conhecido aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Basicamente, o que esse símbolo quer expressar é que nós vivemos numa dualidade. E que todo ser humano evolui a partir de uma dessas dualidades. Esse conceito vai muito além de mulheres e de homens, de entender esse comportamento. Esse conceito explica a natureza das coisas, do nosso universo, tanto que é um símbolo milenar. E outra coisa, não existe um lado melhor ou pior do que o outro. Existem esses dois lados e eles agem em complemento. O universo é uma harmonia justamente por conta dessa oposição, porque essa oposição cria uma unidade. Quando a gente transpõe essa ideia para a natureza humana, a gente percebe o masculino e o feminino, que mais uma vez não são idênticos, mas eles são complementares. Complementam, geram, em tese, uma unidade perfeita. Então tem esses dois lados, o yin e o yang. Mas vamos se ater a esse lado yin, que é o lado da energia feminina. Primeiramente, recapitulando, como é estar na sua energia feminina? É estar presente, é experienciar a vida, é se sentir, é confiar em algo a mais, é seguir a sua intuição. É algo relacionado ao relaxar, mas ao mesmo tempo está associado à força da criação. Justamente são as mulheres que geram a vida, né? Justamente por conta disso. Quando essa força surge no ser humano, a gente pode denominar isso como sendo o ideal feminino. São aquelas mulheres confiantes de si, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas só para você ter uma ideia, para resumir bem, são aquelas mulheres confiantes de si, mas que ainda mantêm essa energia da paciência, da calma, a calma ao falar, a calma ao se portar. São mulheres que possuem uma postura diante da vida, uma certa passividade, mas não uma passividade de esperar as coisas acontecerem e não agir. É uma passividade no sentido de confiar que as coisas vão acontecer da melhor forma, de ter intuição, de confiar no universo. Tudo isso é muito associado ao feminino. Muitas pessoas associam erroneamente essa energia à fraqueza, porque como é uma energia mais delicada e mais receptiva, as pessoas na sociedade que a gente está vivendo hoje, que é extremamente bélica e pautada na competição, às vezes acabam associando esses traços como se fossem traços de pessoas fracas, vulneráveis, que não possuem valor ou que não têm valor a oferecer. Mas agora me explica, como é que a força do gerar, do nutrir, como é que essa força tão potente pode ser uma força fraca? Não, sério, alguém me explica como? Não tem como, gente. Então essas pessoas estão erradas porque elas estão
pautando a visão delas em um aspecto muito superficial. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero passar pra vocês os conceitos bem direitinhos aqui, pra gente entender isso bem. A gente precisa entender isso profundamente. E sim, a nossa sociedade valoriza muito os aspectos, os atributos masculinos em detrimento do feminino. Mas uma sociedade que só valoriza o masculino tende ao caos, à destruição, porque justamente vai aflorar esse lado bélico. E a gente precisa também ter esse lado feminino para manter a paz, para manter a calma, para manter a serenidade. Infelizmente, muitas mulheres compram esse discurso de que a energia feminina é uma energia fraca, e que elas precisam se encaminhar mais pro lado masculino, elas precisam ser bélicas, elas precisam mostrar pro mundo quem elas são, elas precisam provar alguma coisa. E muitas vezes também elas acabam se voltando para esse lado masculino, não por uma escolha, mas por circunstâncias da vida. Às vezes são tantas responsabilidades, são tantas coisas que elas têm que lidar, que não tem outra alternativa, ou pelo menos elas não enxergam outra alternativa. Então comentem aí se vocês acham que isso tá acontecendo, se as mulheres estão se voltando mais pro lado masculino, se vocês enxergam isso na sociedade, porque é uma coisa que eu recebo muito. Justamente por isso que eu acho que eu tenho recebido tantas mensagens desse tipo para falar sobre arquétipos, sobre energia feminina, porque as mulheres estão se desconectando da essência feminina delas, infelizmente. As mulheres realmente podem fazer tudo. Eu acredito muito na versatilidade feminina. A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente faz muito bem feito. Agora, toda essa capacidade, todas essas responsabilidades que são atribuídas pra gente, às vezes vem com um preço, que é a perda da nossa essência feminina. E realmente, gente, não é fácil fazer tudo. Talvez você esteja sentindo isso de não estar conseguindo se conectar com essa essência feminina justamente por essa cobrança excessiva que a sociedade tem em cima de você, às vezes não é nem só você, mas é muito importante a gente encontrar um tempo, pelo menos um tempo do nosso dia para se conectar com o nosso lado feminino, pra gente se reconectar com isso. A gente tá vivendo num período na sociedade, no mundo, de muitas transformações e as mulheres acabam realmente perdendo esse contato com o lado misterioso, com o lado lúdico, que faz parte da alma delas, que alimenta elas de alguma forma. Então elas acham que precisam ser masculinas para serem respeitadas, para as pessoas ouvirem elas, no mercado de trabalho principalmente, enfim. Mas eu vou te falar uma coisa agora que vai mudar a sua percepção a respeito desse assunto. Não se trata do que você faz, e sim como você faz. Eu vou repetir porque isso é muito importante vocês entenderem. Não importa o que você tá fazendo, importa a forma como você tá fazendo esse algo. Não importa se você é uma mulher de negócio, se você é bem-sucedida, se você ganha muito dinheiro, se você convive com muitos homens no trabalho. Qualquer coisa pode ser feita sem você deixar de ser fiel à sua própria identidade. No caso, você pode fazer todas essas coisas e ainda assim se manter fiel à sua essência feminina. E é isso que muitas mulheres não conseguem entender hoje. É claro que existem formas mais rápidas, mais diretas de você entrar em contato com o seu lado feminino, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porém, é muito importante que você entenda que mesmo que você tenha atividades masculinas para fazer, você não precisa agir de uma forma masculina para fazer essas atividades. Lembra do que foi dito, não é o que você faz, é como você faz. E depois dessa introdução toda, a gente vai descobrir como você pode ativar o seu lado feminino. Vamos para dicas práticas. Primeira dica que eu acho super essencial para quem quer se conectar com o seu lado feminino. Tenha um hobby criativo. Como a gente já falou anteriormente, a energia feminina é a energia da criação, é a energia criativa. Então, para você ativar esse seu lado feminino, você precisa estar em contato com atividades que sejam criativas. Se você encontrar um hobby criativo, você vai conseguir se conectar automaticamente à sua essência feminina. E quais exemplos de hobbies seriam perfeitos para a gente conseguir ativar essa nossa energia criativa? Todos os hobbies ligados à arte são um excelente exemplo. Desenhar, cantar, escrever, ler, principalmente textos lúdicos, com esse ar mais metafórico. Cozinhar também, para algumas mulheres, pode ser extremamente terapêutico. Cultivar, então, se você cuida de plantas, sabe, essas coisas que tem a ver com cultivar, com nutrir. Todos esses exemplos são exemplos de hobbies que você poderia ter para se conectar com o seu lado feminino. Isso tudo vai fazer você parar um pouco de ter aquele modo analítico de pensar, aquele modo estritamente racional
tradicional que a gente tem que utilizar muito no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no colégio, nos estudos, na faculdade, onde quer que você esteja nesse momento. Porque o relaxar e o aproveitar também faz parte da energia feminina. Mas um adendo aqui, eu não tô dizendo que você tem que deixar de trabalhar, que você tem que deixar de se dedicar aos estudos, não, bem pelo contrário, não façam isso. Lembra do que eu falei antes, não é a atividade em si, mas sim como a gente faz essa atividade, que vai definir se a gente tá botando nossa energia feminina naquilo ou não. Isso nos leva a um outro ponto, que é: sinta o que você estiver sentindo. Entre em contato com os seus sentimentos, com as suas emoções. Em vez de tentar suprimir o que você está sentindo ou analisar excessivamente o que você está sentindo, tentar racionalizar de alguma forma, é muito importante que você entre em contato com os seus sentimentos. Quando você estiver se sentindo triste ou até mesmo muito alegre, experimente entrar em contato com essa emoção, experimente realmente vivenciar ela dentro de você. Eu vou dar o meu exemplo pessoal porque acho que vai ficar mais claro de entender o que eu tô falando. Quando eu era mais nova e eu tava num momento triste da minha vida, eu costumava esperar todo mundo sair de casa e me trancar no quarto e ficar botando karaokê pra cantar. Isso é uma forma da gente se conectar com a nossa emoção que a gente tá sentindo. E de certa forma, cantar me ajudava muito a liberar, né, entender as sensações que eu tava sentindo. E funcionava muito bem pra mim, era muito terapêutico. Foi algo que eu fazia de forma intuitiva, mas que faz muito sentido se a gente for parar pra analisar. A música tem esse poder de fazer a gente se conectar com o que a gente tá sentindo. E você não precisa nem ser um grande artista ou cantar muito bem pra conseguir fazer isso. Só de cantar e de incorporar isso na sua vida, você já vai estar se conectando com o seu lado feminino. E se você não gostar de cantar, existem outras várias atividades que você pode fazer que também são ligadas a esse lado artístico. Você pode, por exemplo, escrever. Escrever é uma ótima forma da gente entrar em contato com o que a gente está sentindo. Se você estiver triste, escreva num papel ou escreva no computador como você está se sentindo, por que você está sentindo aquilo, ou apenas deixe fluir e escreva o que a sua mente te falar para escrever. Se você fizer isso, você, além de entrar em contato com as suas emoções, você vai conseguir entender o que está acontecendo com você. Isso vai ser muito bom para sua mente, vai te aliviar muito. E também vai te fazer conectar com a sua essência feminina. Porque a questão é, se a gente quer realmente entrar em contato com a nossa energia feminina, a gente precisa sair da nossa cabeça e ir para o nosso coração. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é a presença, estar presente. Sejam bem sinceros, você prefere conversar com uma pessoa que não está ouvindo nada do que você está falando, ou uma pessoa que te olha nos olhos, que parece estar presente enquanto você fala com ela? É óbvio que todo mundo prefere a segunda opção. E essa característica da presença, de estar presente, de estar atento, é uma característica essencialmente feminina. A gente tem tantas responsabilidades, a gente tem tantas coisas para fazer que a gente acaba às vezes entrando no piloto automático e deixando de se conectar com o momento presente. A gente não respira, a gente não para olhar tudo à nossa volta. A gente só vai fazendo. E isso pode adoecer o seu lado feminino. E por isso que isso é tão perigoso. Uma mulher feminina é aquela que está presente nas atividades em que ela realiza. É aquela que presta atenção, é aquela que escuta. É aquela que tem o poder da presença dentro dela. Tanto de forma íntegra, na forma como ela é, na forma como ela age, como em relação às outras pessoas. Então é aquela pessoa que vai estar ali para te ouvir. É aquela pessoa que vai estar escutando o que você diz. E eu acho que falta muito isso para a sociedade de hoje, assim, o fazer com propósito, fazer estando presente. A gente acaba fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo essas coisas. E quando o lado prático acaba predominando sobre o lado estético, a gente acaba um pouco com a fluência da vida. A gente acaba um pouco com a essência das coisas, com essa essência feminina, inclusive. Tá, e como é que você pode fazer isso? Como é que você pode se tornar mais presente? Existem muitas pessoas falando do poder da presença, mas poucas pessoas falando como você pode fazer para se tornar mais presente. Uma das coisas que ajuda muito é você se conectar com a sua respiração. Eu sempre falo isso no meu Instagram, das técnicas, dos exercícios de respiração, porque eles nos ajudam muito a nos concentrar, nos focar no momento presente. Outras coisas que você pode fazer também é meditar. A meditação é muito importante porque ela é uma prática em que você observa os seus pensamentos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mais aprofundado, explicando, mas basicamente é uma prática que te faz ficar também nesse estado de presença, assim como exercícios de respiração. E essa qualidade de estar
no estado de presença é muito importante se você quer se tornar uma mulher poderosa, porque uma mulher poderosa vai estar atenta ao ambiente. E o poder da presença dela vai mudar a energia daquele lugar em que ela está. Isso vai trazer ela a uma nova potência. Isso vai aumentar muito o poder dela. Não só do lado feminino, como em todos os sentidos possíveis. Além disso, essa prática não serve só para o seu lado feminino, para aumentar a sua potência feminina, como também para acalmar você, para sua ansiedade, para diminuir seu medo. Então é uma prática que só vai ter benefícios para você e eu recomendo muito que você comece a introduzir ela no seu dia a dia. Para você conseguir ativar sua energia feminina, você vai precisar ter estrutura. O seu lado feminino não vai poder aflorar se você não tiver um espaço seguro para que ele possa florescer. E aqui entra uma coisa bem importante da gente discutir. Lembra daquele símbolo que eu falei no início do vídeo? Lembra que o lado feminino e o masculino se complementam? Então, o que isso simboliza? O feminino não existe sem o masculino e vice-versa. O masculino também não existe sem o feminino. Ou seja, isso existe dentro de você. Você já é uma unidade por si só. Então você carrega esses dois polos. Se lembre que dentro de você existem esses dois polos agindo. Isso significa que você não é apenas um lado só, você não é apenas o lado feminino. Você é o lado feminino e o lado masculino. E para que o seu lado feminino possa florescer, você precisa ter o seu lado masculino bem estruturado. O feminino precisa de segurança para poder florescer. E se você duvida do que eu tô te falando agora sobre isso, é só você pensar. Imagina se você não tivesse, se você já trabalha, imagina se você não tivesse um emprego para se sustentar. Imagina se você não estivesse estudando. Imagina se você estivesse se dedicando exclusivamente a ativar o seu lado feminino. Não existiria o senso de segurança que você precisa para você relaxar e poder fazer essas atividades que despertam o seu lado feminino. Então você precisa ter um senso de segurança também, porque você não é só o seu lado feminino. Isso eu falei bastante também no vídeo da Cleópatra. Se você não assistiu, clica para assistir depois, porque é bem interessante e complementa todo esse estudo aqui. Mas de qualquer forma é importante entender isso. O seu lado masculino vai ser responsável por estruturar o seu lado feminino e assim você conseguir se dedicar à atividade que você quer se dedicar a fazer. Eu vejo as mulheres muito presas nessa questão do feminino, principalmente aquelas que buscam informações sobre isso, como vocês agora, pensando que tem que ser só femininas e que qualquer traço masculino já rechaçam, já acham que isso não tem nada a ver com elas, enfim. Mas a questão é que não existe apenas o lado feminino. Você vai estar, de certa forma, negando uma parte sua se você escolher não olhar para esse lado. E existe uma coisa muito interessante sobre isso também. As mulheres mais atraentes e os homens mais atraentes não são aqueles que se mantêm rígidos apenas com traços femininos ou apenas com traços masculinos. São aqueles que conseguem se constituir a partir dos dois lados e adquirir características de ambos os lados. Então a mulher considerada atraente possui traços masculinos e o homem considerado atraente também possui traços femininos. Pensa bem, as mulheres acham atraente homens que têm um lado sensível. Eu não tô falando aqui de serem homens fracos ou coisa do tipo, tô falando de uma vulnerabilidade, uma alma que consegue entender você. Isso é uma característica feminina. As mulheres gostam sim de homens robustos, mas não somente isso. Até porque você vai conversar com essa pessoa e ela não vai conseguir te entender. Ela não vai conseguir trocar com você, porque ela não vai conseguir ter a sensibilidade de te escutar. As mulheres adoram ser ouvidas, então isso é um traço feminino. E da mesma forma, os homens acham altamente atraente mulheres que são fortes e independentes, que é um traço essencialmente masculino. Então percebem? É a linha tênue entre os limites que cria a beleza. É o manter o equilíbrio e incorporar os dois aspectos que vai tornar você uma pessoa atraente, uma pessoa bela, uma pessoa poderosa. Não existe essa de excluir o lado masculino da sua vida e focar só no feminino. Você tem que trabalhar a sua outra polaridade, que sustenta o seu lado feminino, como a gente já conversou até agora. Outra coisa que ajuda a destravar a sua potência feminina é se conectar com o seu corpo. Isso, inclusive, vai fazer você aumentar a sua energia de presença, que era o que a gente tinha discutido anteriormente. Tá, mas como é que você faz isso? Como é que você se conecta mais com o seu corpo? Um ótimo exemplo de atividade que você pode fazer para se conectar mais com o seu corpo e, além disso, também trabalhar a sua linguagem corporal, que é muito interessante, muito importante para uma mulher poderosa, é você fazer algum tipo de dança. Algo que mexa com a sensualidade, com o seu corpo. Eu fiz durante muito tempo balé e jazz e realmente você se sente mais conectada com a sua essência feminina quando você pratica essas danças. Você realmente explora mais a sua sensualidade e parece que você fica mais dentro do seu corpo, sabe?
você tem um domínio maior. Em especial o balé, porque é uma dança muito feminina e também ajuda a manter a postura, ajuda a manter o seu corpo, o seu tônus, e você fica mais feminina. São gestos muito femininos no balé. Plié, todos esses gestos são muito femininos. E esses movimentos delicados que você vai incorporar vão te trazer um aspecto mais feminino na sua forma de ser e de se portar. O nosso corpo tem uma inteligência muito especial. Se você fizer muitas vezes uma ação, se você dominar algum tipo de movimento, ele incorpora esse movimento. E é isso que acontece com o balé. Pode reparar, mulheres que fazem balé, elas têm uma elegância, elas têm uma postura diferenciada. Isso tudo é porque a dança provoca isso nelas, o corpo introjetou esses movimentos. E elas acabam ficando muito mais delicadas, com esse aspecto feminino aflorado. Eu não tô falando aqui que vocês não devem fazer outros tipos de esporte, tá, gente? É importante você fazer atividade física, se sentir bem com o seu corpo, até pra se sentir segura com o seu corpo e conseguir entrar nessa sua potência feminina. Mas eu tô falando especificamente aqui das danças, do balé, etc., porque essas danças são essencialmente femininas e elas trabalham áreas do seu corpo que promovem em você essa sensação de poder, de sensualidade. Outra coisa interessante de se fazer é alongamento e yoga, porque eles promovem a flexibilidade do seu corpo. Quando você explora a flexibilidade do seu corpo, você também está explorando a flexibilidade da sua mente, que é outra característica essencialmente feminina. Porque lembra, mente e corpo estão interligados. Não existe um sem o outro. Tem um livro bem interessante sobre isso, O Corpo Fala, que fala sobre isso, sobre a questão de a gente conectar muito esse lado do corpo com a mente. Outra coisa que acontece muito no mundo de hoje, que eu vejo, são as mulheres tendo medo de pedir favor, tendo medo de pedir ajuda quando é preciso. Isso porque muitas mulheres, como a gente já discutiu, elas estão nessa polaridade masculina e elas não querem admitir que elas precisam de alguém para ajudar elas. Elas querem fazer tudo sozinha, elas não querem ajuda de ninguém e elas acham que conseguem lidar com tudo sozinhas, o que muitas vezes não é o caso. Elas têm medo de os outros enxergarem elas como fracas, como incompetentes, e por isso elas carregam essa resistência em pedir ajuda. A gente depende, de certa forma, em algum nível, uns dos outros. É ótimo buscar sua independência, é ótimo fazer por você, mas entenda que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. A gente não precisa ser forte 24 horas do dia. Tem momentos em que a gente vai precisar de ajuda e tá tudo bem. Isso é outra coisa que também se liga muito à questão da sedução. Eu tinha uma amiga uma vez que ela tinha dado um problema no pulso dela e ela mesmo assim não queria pedir ajuda pro namorado dela pra carregar as sacolas e levar até em casa, né? Ela tava com as sacolas no carro e ia levar até em casa. E ela acabou pegando as sacolas sozinha e isso acabou agravando ainda mais o ferimento que ela tinha no pulso. Tudo isso porque ela não quis pedir ajuda pra ele. Ela queria provar pra ele que ela sabia fazer sozinha, que ela não precisava dele, etc. E olha só onde isso levou ela. Os homens gostam também de se sentirem úteis, então não tem problema em você pedir uma gentileza. Eu não tô falando pra você ficar uma espécie de eu não sei fazer nada, faça por mim. Não é isso, não tô falando pra vocês serem passivas. Bem pelo contrário, eu tô falando pra vocês serem ativas, mas pedirem ajuda quando for preciso. Isso tá ligado muito à energia da gratidão, que é outra energia feminina muito presente. Ser grata pelo mundo, ser grata pelas oportunidades, ser grata pelas experiências que a vida te proporciona. Você não pode ser grata enquanto você não aceitar ajuda. Por isso que uma coisa tá muito ligada à outra. Se você ficar só nessa energia masculina do eu me viro sozinha, eu não preciso de ninguém, você não vai se tornar aberta para receber as oportunidades que a vida quer te dar, pros presentes que o universo quer te dar. Então é muito importante que você abaixe a guarda e peça ajuda quando for preciso. O último tópico que a gente vai discutir aqui é a questão da energia. É muito importante que você veja a sua energia como sagrada. As mulheres têm um senso de intuição muito aflorado. E você pode fazer várias coisas para se conectar com esse senso de intuição. Muitas pessoas gostam de, por exemplo, cartas de tarô, muitas pessoas gostam de rezar, de pedir para alguma divindade maior, para o universo, para algum deus que você tenha. Tudo isso são práticas sagradas que te levam em contato com o seu lado da intuição. Eu vejo também que muitas mulheres estão negando esse lado da intuição na vida delas. E elas estão abdicando de um dos maiores presentes que a energia feminina proporciona, que é o presente da intuição. Sabe aquele sexto sentido que todas as mulheres têm? Quando você estiver numa situação e você sentir que alguma coisa tá errada, por favor, não ignore esses sinais, não ignore a sua intuição. Eu não tô falando pra você ser paranoica, que às vezes a gente acredita que tem alguma coisa de errado e não tem nada de errado, não é isso que eu tô falando. Mas se você apurar esse senso de percepção interna que você tem, que todas nós temos, é bem provável que você leve a sua vida com mais leveza, que você se torne uma pessoa mais intuitiva e que você consiga conquistar as coisas, que elas venham até você de uma forma mais suave, mais leve. Enfim.
Bom, é isso, eu espero que tenha gostado do vídeo, curte, comenta aí que outros vídeos vocês querem que eu faça no canal, eu pretendo fazer também análises de personagens pra vocês aqui. E é isso, recomende esse vídeo pra uma amiga, ou até pra um amigo que queira assistir esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, não se esquece de comentar, de fazer todas essas coisas. E é isso, um beijo!